Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência ao nosso estudo, da semana passada, baseado na segunda Epístola de Coríntios, capítulo 10, verso 5. Se você puder, abra e vamos então estar dando continuidade. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, verso 5. Diz assim o texto: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? Podemos assentar. Nós queremos continuar naquele tema, falando sobre a falácia do materialismo histórico, quando o homem tenta explicar a história sem Deus. Nós trabalhamos, então, semana passada, e vamos fazer uma recapitulação. Recapitular. Tem hora que isso é bom que ao vivo acontece, né? Então, vamos recapitular, algumas questões que foi trabalhada, porque sempre vem alguém novo e pode ser que nisso não vai compreender todo o processo. Mas nós vamos trabalhar nessa temática de algumas terça-feiras à frente. Nós vamos trabalhar alguns temas que são temas atuais, ou seja, que estão trazendo uma certa dificuldade para a igreja, para o povo. Você muitas das vezes está inserido lá no seu trabalho, na faculdade, no ambiente, com as pessoas aí, bacana, e isso pode estar vindo de uma maneira e você nem percebe. Então é importante nós trabalharmos isso para que você, quando ouvir alguma coisa nesse sentido, dessas ideologias, então você fica ligando aí com o alerta, a mente para estar essa partilha história, que é a partilha história. Então veja, é uma ideologia. Está criado outra história, pode não precisa Deus estar na história. Tinha Deus, precisa a tua vida segundo os ideais. E esses ideais, que eles afirmam, é que a história da humanidade ela está acima de a história da luta de classes, a história das relações econômicas de produção. E tudo isso, para eles, não precisa de Deus. Então, Deus, para eles, não existe. A religião é o órgão do povo. E a solução para todos esses lados do mundo é uma revolução social. Talvez fazer confrontamentos entre questões de classe, quando fala de classe, nós vamos poder pegar o exemplo do quesito italiano. Ou seja, a hipocrisia vai trabalhar a ideia do bem de produção, aonde produz, aonde tem condições de dar espaço dentro do capitalismo para que você possa ganhar o seu dinheirinho, trabalhar, conquistar os seus resultados. E o proletariado é a ideia deles
que é o povo, né, que vende a sua produção, né, a seu tempo, né, de produção, ou seja, a sua mão de obra. E aí a questão é, por que o proletariado não pode ser o burguês? Por que não pode ter esse capital e estar no mesmo nível? Então, essa diferença de classes, na visão deles, é uma constante luta para que venha, então, que haja uma igualdade ou uma aproximação, teria que ter revoluções, né, dentro desse contexto, e isso acaba gerando uma ideia aonde poder econômico, muitas das vezes, precisa ser diminuído no sentido para que todos tenham o espaço. Mas aí, quando se bebe dessa água, nós também podemos observar que, quando eles estão no poder, eles não pensam no voto, eles não pensam no proletariado, eles simplesmente querem dominar, e dominando com os bolsos cheios, né? E veja, muitas das vezes isso acontece quando você não concorda, quando você se opõe, você vai para a cadeia, você fica às margens da sociedade, você é a pessoa ruim, a pessoa maldosa, porque eles estão no poder e querem dominar. Então, infelizmente, isso que vem acontecendo em uma parte do mundo, e dentro de uma visão, né, ideológica marxista, né? Quem de repente tem essa visão, ele simplesmente vai sempre criar caso, sempre vai questionar, sempre vai tentar ser oposição. Então, essa realidade é muito importante a gente entender que Deus está na história. Deus, ele é soberano. Tudo que existe é porque Deus quis. Então, nós não podemos, como cristão, entrar dentro dessas ideias que são atípicas, né, ao nosso ambiente, ao nosso modo de pensar, de viver, reconhecendo que sem Deus nós não somos nada. Então, a glória, o louvor e todas as coisas é para Deus. Então, olha como isso difere ou é oposto àquilo que a Bíblia fala. Então, Paulo, quando ele fala aqui em Coríntios, né, na segunda epístola, ele diz o seguinte: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Tá? E leve, né, ou seja, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Então, é muito importante que ele não diz assim, ó, você ignora. Não, ele fala assim, destrua esse tipo de ideologia, essa filosofia, essa forma de pensar, porque isso não tem Deus como o autor, não tem Deus como o Senhor, o soberano. Então é importante o crente, né, não só ignorar, mas eliminar dos seus pensamentos, do seu coração, o desejo de batalhar ou de guerrear essa peleja que não diz respeito a Deus, tá bom? Então veja, dentro desses aspectos, né, que a gente está trabalhando, nós vimos também no tópico passado, primeiro, que aí eu parei ali por causa do tempo, os fundamentos do materialismo histórico e sua falácia, onde a gente trabalhou bem esses pilares, onde um dos 3 pilares do materialismo histórico é a luta de classe como motor da história, né? Sempre essa guerra, essa luta, essa ideia de se confrontar, né, para que o proletariado, ou seja, o funcionário, aquele que depende, né, do seu trabalho diário, venha sempre se oposição, sempre querer contrariar a empresa, o empresário, ou aquele que tem as condições de dar a vaga do emprego. Então, essa questão é pilar, né, número 1 desse processo do materialismo histórico. Também o materialismo dialético,
onde que ele vai apresentar as mudanças que ocorrem apenas por contradições materiais sem a intervenção divina. Ou seja, tudo que acontece não é Deus na história, Deus está fora, não precisa dessa intervenção, isso vai acontecer naturalmente. Então, veja, quando a gente olha para esse aspecto, a gente pensa assim, não, é natural, é uma coincidência, né? Então, tá bom. Mas quando a gente vê Deus trabalhando na história e possibilitando crises, conflitos, adversidade para que ele possa se revelar ou que o povo possa atentar-se à realidade que estão vivendo, é outro olhar, é outro viés. Um exemplo, quando aconteceu a pandemia. A pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa. Quem pensava alguma vez que a igreja ia estar fechada? Né? Mas foi produzida uma ideologia de medo, né? Um teste para ver até aonde a sociedade iria acatar ou não a proposta. Então, tudo isso são situações ideológicas que vêm para amedrontar, para controle da sociedade, e aí, às vezes, a gente pensa, não, isso é normal, né? Não, Deus permite para dizer, filho, estou voltando. Acorda, para de ser crente mediana e viva a minha presença, a minha glória, o meu poder, a minha dependência, né? Viva diante da minha vontade. Então, quem se atentou e recorreu aos conhecimentos bíblicos que diz respeito que nos últimos dias teremos guerras, terremotos, crises, levantes e tantas outras coisas, fala, opa, enfermidades também está no rol da listinha dos últimos tempos. Aí, alguns se afinaram mais com Deus. Outros acharam o caminho da rua e nunca mais voltaram. Então, é interessante quando a gente faz essa leitura. Por quê? Porque no materialismo dialético da proposta da ideologia, né, são apenas contradições, são apenas eventos. Deus não está nesse negócio, não tem necessidade de Deus. Então, veja como é diferente. Nós vimos alguns exemplos também bíblicos a respeito, e tem um outro pilar, que é o terceiro pilar, que dá estrutura a essa ideologia, que é a ideia de visão declarada ateísta. Ou seja, se você é marxista, você está dentro da igreja, você não está cumprindo a proposta da ideia. Por quê? Você tem que ser ateu. Entendeu? Então, veja, não tem meio termo. Não tem como você ser defensor do marxismo e você quer servir a Deus, porque não fecha. Ou você não entendeu nada da teoria. Nenhuma das duas, né? Porque se entendesse sobre Deus, né, você nunca iria jamais aceitar essa proposta. Mas você quer caminhar nos dois lados. Aí, o que acontece? Tu vai servir a dois senhores? Não dá. Então, é importante que você entenda isso, para que você possa fazer um levantamento dos dias de hoje, aquilo que está sendo oferecido, e isso não é somente o tempo atual, ela vem com roupagens diferentes a cada ciclo da história da humanidade para poder destruir a sua fé. E aí você perde o céu. Tá? Então, veja, esse é um relato rápido, né, a respeito do que nós trabalhamos semana passada, e agora, então, vamos entrar na proposta do segundo tópico, que vai dizer o seguinte: a visão bíblica da história onde Deus ele é soberano. Sempre é importante você entender que a soberania de Deus está acima de todo e qualquer. Isso é um atributo exclusivo de Deus. Não tem co-participante, não tem, de repente, uma cópia de uma outra fase na história do homem que Deus copiou de alguém. Não, não existe. Atributos de Deus incomunicáveis são exclusivos dele, e um deles é a eternidade.
Isso é fundamental você, crente, entender. Esses atributos não tem em outro lugar, é só dele. Então, quando você pensa Deus eterno, é um Deus que não tem princípio, não tem fim. É um Deus que, se nós for olhar a conceituação verdadeira da etimologia, de toda a origem da proposta de eternidade, é você entender assim, ó, que Deus não existe. Por quê? Porque existência fala de princípio e de fim. É um ciclo. Agora, quando você fala eternidade, ela não tem princípio e não tem fim. Ele sempre foi. Ah, quem é a mãe de Deus? Não existe. Como é que Deus nasceu? Não existe. Deus é. Entendeu? Então, eu estou trabalhando isso aqui, por quê? Porque às vezes as pessoas ficam presas no Deus existe e, sem a compreensão, esquece que ele é eterno. E eternidade não tem início e fim. Entende? Então veja que agora nós, seres humanos, fatos, limitados, compreensão, né, bem reduzida, passamos a ser eterno a partir de Deus soprar nas narinas de Adão, a criação. O criacionismo trouxe a proposta de eternidade para o homem. Então, essa condição não é um atributo de Deus comunicando ao homem. Não, ele concedeu um início da nossa existência, mas com possibilidade de uma eternidade com ele. Está entendendo ou estou confundindo a cabeça? É sério. Por quê? Porque eu já estou desfrutando pela fé de uma eternidade com Deus. Por quê? Porque eu estou vivendo e buscando viver a sua palavra, andar mediante a sua vontade. Então, eu já estou aqui desfrutando a eternidade celestial. Está entendendo? Não, agora eu morri, Jesus me arrebatou, agora começou. Não, nós seremos com ele sempre eternos. Entendeu? Agora, o início dessa eternidade na nossa vida, no nosso ser, que foi quando nós nascemos. Tá? Então, alguns têm aí 30, outros 40, outros 50, outros 60, outros, né, chegando mais pertinho, de Deus, perto dos 90. Então, veja, se Deus mandar o Filho e vir buscar antes de partir para a eternidade, então ele só vai sofrer o processo, né, de ser regenerado, ou seja, transformado, né, reconduzindo essa carne, esse corpo, ela será transformada no corpo glorioso e então vai entrar na eternidade com ele. E quem partir o Senhor, depois vai ser ressuscitado e vai estar com ele. Então, tudo isso é importante nós compreendermos e aí entender que ele é soberano. Soberano, ele é o maioral. Não tem para ele. Então, você está do lado correto, certo, o lado do maior, mais forte, né? Está servindo ao Deus Todo-Poderoso, soberano. E aí, veja, Filipenses, no capítulo 2 e o verso 13, aí Paulo ele vai dizer, para dar paz a essa temática agora, dizer o seguinte: Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então veja aqui, Deus é o que opera em vós. Opa, se Deus opera em nós, é porque nós já temos concedido a Ele o nosso coração. Porque qual é a proposta do Evangelho? Amar a Deus acima de todas as coisas. Prioridade, primazia, amar a Ele. E quando nós amamos a Ele, nós concedemos o quê? O nosso coração para que Ele habite e more em nós. Então, quando Paulo ele vai falar, Deus é o que opera em vós, ele está partindo do princípio assim, Deus está em você, trabalhando em você, operando em você, conduzindo você, né? E aí ele fala, tanto o querer
como o efetuar o querer de Deus, assim como aquilo que ele quer fazer com você. Entende? Segundo que a boa vontade dele. Então, é muito bom quando o crente entende isso. Ele ama a Deus, mas ele não entregou o coração. Por quê? Porque ele quer desfrutar das coisas terrenas. Ele quer desfrutar, né, dos desejos da carne, o segundo a sua vontade. Mas eu amo a Deus. Todo mundo aí fora, se você for perguntar numa entrevista, fazendo um levantamento, você vai ouvir dizer assim: você ama a Deus? Lógico que é. Todo mundo quer. Mas você quer entregar o teu coração para Deus? O que diz respeito a entregar? Eu vou ter que parar de enganar, eu tenho que parar de me prostituir, eu tenho que. Não, a minha vida é tão boa, é tão gostosa. Tá entendendo? Você não abriu o teu coração. Ele não é dono do seu coração, mas você é. Tem. Então é importante quando a gente compreende na visão bíblica a história do homem, onde Deus é soberano. E como Deus ele é soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está diante das suas mãos. No controle. Mas o fulano saiu daqui, chegou ali, tropeçou, morreu. Está no controle de Deus. Não foi um acaso. Não foi um descuido. Você pode, de repente, só estar aí sentadinho e, de repente, morreu. É o querer de Deus. É o trabalhar de Deus. É a direção de Deus. Por isso, muitas vezes, nos velórios, você encontra: porque Deus levou meu pai e minha mãe, porque Deus fez isso. Onde é que está Deus? Vai ver a história, provavelmente tem problemas de conflitos, traumas e que não deu tempo de se resolver e agora fica querendo culpar alguém. Mas quando o crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, compreende a soberania de Deus, ele pode até ficar um pouco desconexo, assim, assustado, mas não, mas é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Então você acaba se rendendo à vontade do Senhor, entendendo que Ele quer o melhor para você. E o melhor, às vezes, nem sempre é aquilo que nós esperamos. Às vezes o melhor é descer no vale. Às vezes o melhor é sofrer danos, mas é para a glória dele. Entende? Então, isso fala de soberania. E dentro da proposta, né, no enfoque bíblico, teológico, que nós trabalhamos aqui agora, nós vamos ver o seguinte: a Bíblia Sagrada ela vai apresentar essa visão completamente oposta ao materialismo histórico. Ou seja, Deus é o Senhor da história. Ele estabelece os tempos, os limites das nações, ele dirige os eventos segundo seus propósitos. Atos 17, 26, você vai compreender isso. Ele é o Senhor. E ele não precisa pedir licença. Ele não precisa se preocupar se você vai ficar gostando mais dele ou não. Se é o tempo de ele agir, ele vai agir. Ele vai realizar, porque ele verdadeiramente está no controle. Então, o problema do mundo não é econômico ou de classes, como o materialismo histórico quer defender. O problema do mundo é muito claro. E o crente que foi regenerado, foi chamado, vocacionado, ele tem claro que o problema do mundo é o pecado. Desde o princípio. Qual foi o erro do homem? Desobedecer. O que é desobedecer? Foi pecar. Deus estabeleceu um alvo, siga e acerte o alvo. Ele foi lá e desobedeceu, errou o alvo. Entendeu? Então, o pecado é errar o alvo. É sair fora. A proposta é ir para cá e ele vai para cá. Totalmente, né, desconexo com aquilo que Deus quer. Então, hoje, nós não temos no mundo um problema de classe econômica, de classe, de repente, social, de diferença. Não, não. O problema do mundo globalizado é o pecado. E quem tem a solução para isso? Será que é a revolução humana?
Será que nós ir para a rua brigar? Não. A solução para esse problema é sermos regenerados pelo poder do Espírito Santo, aonde nós vamos desfrutar novamente a essência do primeiro ato de Deus quando ele cria o homem, imagem e semelhança dele, que foi distorcida, né? E foi desconstituída, dizer assim, quando o pecado entrou. Nós vivíamos debaixo do jugo, mas a promessa foi que viria um da semente da mulher que estaria nos conquistando, regenerando, reconectando com ele. Então, para que eu e você, salvo em Jesus Cristo, possamos desfrutar desta verdadeira transformação, precisamos que o nosso coração seja regenerado, rendido a Cristo. Aí ele habita. Ele habitando, nós seremos nova criatura em Cristo Jesus. Então, olha como é importante. Essa é a proposta de solução para o mundo. Todos querem? Não. Mas todos querem ir para o céu. Porque quando você constrói a ideia de céu, um lugar zen, né? Anjinhos tocando harpa, né? Ah, que legal, andar nas nuvens, pular de nuvem em nuvem, como às vezes vê no desenho, né? Ah, pulando, né? Igual carneirinho, tudo paz, alegria. Oh, todo mundo quer o céu. Ah, quando pinta o inferno, ó, o inferno é um lugar triste, né? Lugar de solidão, lugar de depressão, lugar, né, terrível, vai arder, vai queimar, e isso, aquilo, outro, vai ter lá um diabão com um tridente, espetando, todo, parece que tá virando a carne na churrasqueira. Ninguém quer, ninguém quer. Aí fala, quer ir para o céu? Quer. Quer Jesus? Ah, não, deixa para mais velho, quando eu tiver mais velho, outra hora. No momento eu estou desfrutando da vontade de Deus de me dar vida e eu aproveitar o mundo. É o que o mundo aí fala. Então veja que o pecado é o problema maior da sociedade. E Cristo é a solução. Cristo é o caminho. Cristo é a maneira de você se reconectar com Deus, e para isso ele morreu na cruz do Calvário. Entendeu? Veja, quando Martin Lloyd fala, a história não é movida por forças econômicas e impessoais, mas pela mão soberana de um Deus pessoal, que dirige todas as coisas para a glória de seu Filho. Então veja aqui a diferença, né? Uma história movida por forças econômicas e impessoais, ou seja, não está atrelado a esse ou aquele, a um CPF ou uma caracterização de identidade, mas quando nós entendemos que ela é guiada pela mão soberana de um Deus pessoal, aonde você identifica as suas características, os seus atributos, né? O seu querer, a sua vontade, a sua diretriz. Então, assim, ele traz para ele a responsabilidade. Totalmente um Deus que vive na relação com o homem, né? Com a humanidade, pessoalidade dele. Isso faz com que todas as coisas possam ser direcionadas para quem? Quem é o centro do Evangelho? Cristo. Jesus pagou um preço caro para que ele ficasse lá no fim da fila? Não. Para ele ser o centro. Então, no teu louvor, Jesus tem que aparecer. Na tua pregação, Jesus tem que aparecer. E no teu testemunho aí fora, Jesus tem que aparecer. Porque tudo é para a glória dele. Se Deus trabalha na história da humanidade de forma bem clara e objetiva para que tudo seja para a glória do Filho, porque eu e você vamos querer aparecer primeiro e deixar Jesus lá no fim da fila. Está entendendo? Tudo que você faz é para a glória dele. E se você assim entende, você está vivendo a soberania de Deus na sua vida.
aonde a honra, o louvor e a glória é dele. Quando eu olho aqui o versículo de Efésios, Epístola de Efésios 1:11, que diz assim, ó, ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui a gente pode observar um contraponto direto, pois aqui afirma que a história não é movida por forças econômicas, mas pela vontade soberana dele. De quem? Deus. Quer ver só? Quando você vai ver a história do Egito, na pessoa de José, bem conhecida, está lá em Gênesis 37 e os versos 50, você vai olhar o quê? Que, nesse caso, o tema materialismo histórico, que diz respeito a tirar Deus da história, e vamos viver a nossa vida independente de Deus. Deus não precisa intervir em nada. E aí eu vou olhar a história, do Egito, naquele momento difícil que foi a escassez de recursos, aquele momento onde o comércio de escravos e a estrutura política do Egito estava entrando em parafuso. Nós podemos aqui, então, ver que, à luz da Bíblia, tudo isso foi importante para Deus cuidar dos seus. Ele traz para a história um grande administrador, que é José, para organizar a estrutura do Egito dentro de um propósito divino. O que aconteceu? Quando o materialismo ele diz que a fome no Egito foi um evento climático, que forçou mudança nas relações de produção, ou seja, o clima influenciou, mudando todo o processo do agronegócio, e aí vai ter dificuldade nas relações de produção, de poder. Quando a gente perde o controle de certas produções de bens, o que vai acontecer? Vai ter falta, vai ter aumento dos custos, vai ter desemprego, vai ter uma série de fatores que são causados pelo fato daquela crise. Se você for olhar na história da humanidade, as crises econômicas que aconteceram, muita gente quebrou, muitas empresas fecharam as portas, muitos desempregados que ficaram na dependência do Estado para poder viver aquele momento de sobrevivência, tomando um pratinho de sopa no dia, pegando um pedacinho de pão para poder passar a fome. E, de repente, você vai olhar, dentro da estrutura econômica, social, política, muita gente perdeu bens, perdeu posição. Alguns empresários se mataram porque não suportaram. Mas Deus está na história. Deus está chamando a atenção da sociedade, do homem. Deus está no controle de todas essas coisas. Então, no materialismo histórico, ele vai dizer que isso aí é normal. Isso pode acontecer, porque são situações que vai surgir, mas Deus não interfere. Deus interfere. Por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte, que a fome no Egito, o cenário que aconteceu, era Deus cumprindo o seu conselho, a sua vontade, mostrando que ele precisava preservar o povo da aliança. Então, olha só. E aí, nós vamos observar que o mal que veio transforma-se em bem. Quando, então, os irmãos de José eles chegam no Egito, que eles agiram por inveja, eles tentaram matar, destruir José, porque José, às vezes imaturo, tinha visões, tinha sonhos, e chegava e contava. E no sonho dele, ele estava no centro e o pai, a mãe e os irmãos tinham que se dobrar. Ele não estava entendendo que Deus estava mostrando para ele coisas futuras. Como eu falei semana passada, houve momentos na minha vida
ou foi na escola dominical, não estou lembrando agora, que eu testemunhei o seguinte: muitas mensagens que Deus falava, eu ainda solteiro, eu não entendia, ué, como? Teve uma das mensagens que Deus falou o seguinte, que eu iria correr o estado. Eu pensei, eu vou ser um pregador itinerante, que corre o estado. Eu vou comprar um caminhão, vou montar uma carreta de som e vou sair fazendo campanha por aí tudo, porque aí eu vou para cada cidade. Pô, maravilha, visão de reino. E nada disso aconteceu. Mas hoje eu corro o estado. Fiz muitas formaturas na área de teologia, onde nós tínhamos a escola teológica, ia montar o núcleo e depois ia lá pregar, formar alunos, né, e formar liderança. Hoje eu estou na diretoria da convenção e nós viajamos o estado todo para resolver problemas de igreja, para atender necessidade. Aí eu entendi aquilo que Deus falou lá atrás. José não entendeu nada e compartilhou. E, de repente, os irmãos falaram, não, imagina, esse camarada saiu agora do leitinho da mamãe e já está se achando. Até o pai e a mãe vai ter que se dobrar diante dele. Está entendendo como é, às vezes, as questões do mal se transformando em bem? Por quê? Porque Deus constrói na história estrutura para que a sua vontade, o seu querer aconteça, seja efetuado. Então, aqui, quando nós olhamos, observando a questão da dialética, a questão da estrutura do materialismo histórico, a gente poderia dizer assim, ó, isso aí é o fator humano-social. Está respondido. Agora, olhando no viés cristão, bíblico, nós podemos entender o que está escrito quando diz assim, ó, vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ali está José trabalhando e revertendo a situação. Vocês, meus irmãos, tentaram me destruir, tentaram me causar danos. Paguei o preço, desci no vale, sofri, mas Deus estava lá comigo, guardando, sustentando, fortalecendo, e veja, Deus tornou isso em bem, porque hoje eu estou dando alimento para vocês levar ao meu Pai. Mas vai chegar a hora que vocês vão voltar e vão ficar aqui comigo para ter todo o amparo e passar esse momento difícil, porque Deus me constituiu o governador. Depois de Faraó, ele mandava em tudo. Esse homem, José, ele enriqueceu muito mais o Faraó. Porque chegou um momento da crise que ninguém mais tinha dinheiro. E o Egito estava sendo o celeiro do mundo. E aí, o que adianta você ter um carrão do ano e não ter dinheiro para botar o combustível? Vale alguma coisa? O que adianta você ter uma fortuna e não poder usar? Vale? Não. O que adianta ter terras e você não poder plantar? Entende? É o que aconteceu. Acabou o dinheiro, não tinha mais nada, vamos trocar. Eu tenho uma fazenda tal e eu quero trocar, eu quero sobreviver. Então dava a fazenda, José contabilizava isso dentro dos bens e patrimônio do Egito, e você agora iria ser alguém que iria trabalhar para ele. Então veja, ele teve posses e o Egito ficou maior, mais enriquecido com aquele problema da fome, da seca. E Deus colocou quem? José para cuidar de tudo isso, deu sabedoria, inteligência, porque ele pegou o mal que fizeram para José e levantou ele, ergueu, honrou, a ponto de ele estar na história da humanidade. Um dos maiores gestores em momentos de crise. Então veja que isso não tem nada a ver com o materialismo histórico que defende. Deus não está na história, Deus está na história. Se você chegar em algum lugar e alguém disser para você que Deus não existe, se você tiver argumentação para discutir, amém. Se você fosse perder, sai devagarzinho, né? E fala, eu vou orar por você. Uma vez, né? Eu tenho algumas histórias. Né? Uma vez eu estava voltando da faculdade e aí
a minha colega estava vindo, a gente ia com o grupo, e aí ela, não sei o quê, e entramos no assunto, ela disse, eu não quero demônio, isso aí não existe. Eu falei, eu vou orar para demandar um demônio lá na outra. Para aí, não faz isso não. Ué, só não quer. Por que não pode? Entendeu? Aí é aquela história do à toa, né? Que ele diz assim, Deus não existe. Aí gera um problema, uma crise. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ué, Deus não existe. Entendeu? Então, muitas das vezes a gente compra e alimenta narrativas, falácias, estruturas ideológicas que quer tirar Deus. Mas nós, cristãos, sabemos, né, que tudo é porque é dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Está lá em Romanos 11, 16. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Aquilo que eu digo, tudo é para a glória dele. Você está tendo resultados e êxito, é para a glória dele. Você está passando na luta, é para a glória dele. Você está na enfermidade, é para a glória dele. Você está saindo do buraco da depressão, é para a glória dele. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes, nem sempre é coisa boa. Tem hora que Deus vai te botar lá numa situação difícil e vai dizer assim, eu quero falar com você, ensinando você a passar pela moenda. Você vai ser triturado, moedinho, mas eu vou estar contigo. Você vai sair do outro lado e eu vou te abençoar, vou te honrar, vou te exaltar. É Deus. É tudo para a glória dele. Então, é importante que nós venhamos parar de ver o mundo apenas com lentes sociais e políticas. Eu falei para os jovens que estavam aqui semana passada, vocês estão indo para a faculdade, estão ingressando nas universidades. Vigia, porque lá dentro desses ambientes, você vai encontrar muitos professores com visões sociológicas, né, políticas, totalmente avesso à palavra de Deus. E eles não vão dizer para você assim, de maneira contundente. Eles vão quebrando, vão filtrando e vão colocando ideias para que você possa, daqui a pouco, estar rendido. Tem mulheres, homens, né, que entraram na universidade temendo a Deus e saíram ateus. Até mesmo alguns seminários teológicos, se não cuidar, você se desvia. Então, olha como é perigoso. Quando você vai estudar filosofia, ela mexe a cabeça. Psicologia é tremendo. Mexe a tua cabeça. Então, história, psicologia, né, sociologia, filosofia. São 4 ciências que, se você não estiver amparado pela palavra de Deus, consciente, vida com fé em Deus, de vivência, de experiência. Não é porque a mãe é crente, eu estou crentinho, não. É porque você foi alcançado, transformado e vive uma relação com Deus de maneira harmônica e vive estudando a palavra. Aí o que acontece? Você pode ir lá, você vai identificar, o Espírito Santo vai te alertar, você precisa aprender aquilo, precisa, mas você não perde o teu viés cristão e a sua fé. Mas quem não lê Bíblia e quer entrar nessas aventuras, eu conheço presbíteros que outrora era presbítero, hoje desviado, largado no mundão porque estudou história. Em alguns momentos da história dele de estudante, eu paguei para ele a parcela da faculdade. E hoje o camarada está desviado. Então, veja, por quê? Porque se perdeu. Jamais as ideologias vão tomar o lugar daquilo que Deus te deu. Então, Bíblia é fundamental ser estudada, porque eles querem tirar as Bíblias das universidades, das bibliotecas, né, dos lugares públicos. Por quê? Porque esse aqui é o poder de Deus, é a voz do Deus vivo falando aos nossos corações, se revelando. Então, o crente tem que amar a palavra, tem que ler. Eu pego no pé de vocês, aproveite,
tempo que eu estiver aqui, sempre vou falar. Leia a Bíblia, estuda a Bíblia, medita na Bíblia. Por quê? Para que você tenha prazer de realmente conhecer esse Deus maravilhoso, que você quer ir morar no céu, aí não conhece Deus. Como que pode? Será que você pensa no seu coraçãozinho que vai morar no céu, chegar lá, você vai fazer o que tem a entender? Não tem isso. Ele está no controle de tudo certo. Então você tem que ser servo. Servo consciente de amar a Deus. Não é que você é uma pessoa obediente cegamente. Não. Você ama a Deus e por amar a Deus você renuncia, se desvia do pecado e você agrada a Deus. Você vive para a glória de Deus. Então, isso é fundamental. Isso tem que estar no dia a dia, na nossa vida, na nossa conversa, nas nossas mensagens da pregação. Quando Deus te chama para cá para pregar, você tem que anunciar a glória dele. Anunciar Cristo, teu Senhor. Nós não podemos ficar no púlpito querendo falar bonito, querendo, não, eu quero aparecer. Não, que nós diminuamos e ele cresça. Ele que deve aparecer. Quando nós entendemos isso, Deus te honra, Deus te abençoa, Deus te levanta. Então veja, quando você para de ver o mundo com essas lentes sociais políticas, você passa a olhar com os olhos da fé. Olhar com os olhos da fé, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir porta, Deus está no controle, Deus, está dando a solução para cada problema seu. Por quê? Porque você é de Jesus Cristo. Isso é fundamental. Entrando para o terceiro aspecto do tópico agora, que vai dizer o quê? A resposta do cristão é levar todo pensamento cativo a Cristo. Então, veja, diante de tudo isso, você observou os fundamentos do materialismo histórico. Entendeu que são ideologias que visam afastar você de Deus. Tira Deus da sua vida. Tira Deus da sua história. Para que Deus? Viva a tua vida. Realize os teus desejos. O teu coração manda fazer isso. Vai e faz. Essa é a ideologia. Mas quando você observa que a ideologia não traz Deus para o centro, aí você tem que estar tendo o quê? A visão bíblica da história, ou seja, Deus na história da humanidade e revelando que ele é o soberano. Tudo está no controle das suas mãos. Tudo é feito no querer dele, mesmo que, às vezes, você está levando prejuízo. Mas é o querer dele. Aí, quem sabe, você vai mudar o seu olhar e entender, Deus, tu abençoou José. Tu abençoou o Isaac, tu abençoou o Jacó, tu abençoou o Abraão. Aí você pensa, por que eu não posso ser abençoado? Pode, mas busca o querer de Deus. O efetuar dele, da sua vontade, é segundo a direção. Ele sabe que, se você não tem estrutura para ter riqueza e vai se desviar, é melhor você não ter riqueza. É melhor ter a provisão diária, a porção diária, é o maná que cai diariamente na tua mesa, mas você não se desvia. Então, tem vários perfis que tem que ser analisado. De repente, você faz isso, faz aquilo e não consegue resultado. E por que Deus? Sou pessimista. Oh, Deus, por quê? Às vezes, Deus quer te ensinar alguma coisa para você se alinhar com ele mais, para você depender mais dele. E orar, eu preciso de sabedoria, Deus. Eu preciso de inteligência suficiente para administrar aquilo que tu me deu. E às vezes você esquece tudo isso e fica lutando, batendo para cá, para lá e não frutifica. Então, quem sabe está na hora de pensar assim, Deus, qual é a tua vontade soberana em tudo isso? É para mim viver só na tua dependência? Eu vou me arrebentar de trabalhar, mas eu só vou ganhar um pouquinho mesmo, é isso que tu quer? Ou talvez eu estou errado em algumas coisas, talvez eu estou... Então, tudo isso é para refletir.
A mesma coisa nas enfermidades, a mesma coisa é nas nossas crises. Eu tive muita mudança e transformação da maneira de viver e de ver quando eu comecei a entender para buscar qual é a vontade de Deus. O que ele quer realmente? Porque às vezes a gente fica atirando para tudo que é lado, querendo aqui, tentando ali e não consegue. Qual é a vontade dele? Então, isso é importante. Eu oro muito pedindo a Deus graça e sabedoria, discernimento. Por quê? Para que eu possa, diante das oportunidades, diante dos embates, saber como eu agir. Tem hora que dá vontade de enganar crente. Mas eu falo, não, ele que pagou o preço. Eu tenho que saber suportar. Eu tenho que contornar. Eu tenho que esperar. Então, eu não falo assim, conte de 1 a 10, como é o ditado popular. Conta de 1 a 1000. E se 1000 for pouco, vai a 10.000. Para quê? Para você parar, refletir, analisar. Nem sempre a emoção que às vezes quer te empurrar é o resultado e a solução para aquele problema. Às vezes é para você ir orar. Tem coisas que não é para você meter a mão, é Deus que vai fazer. Entende? Então, essa sabedoria que Deus vai te dando quando você pede a Deus sabedoria. Às vezes é melhor ficar quieto, engolir o sapo, como diz, né? Engole aquilo ali, se fosse naquele tempo, eu já tinha dado os tapas. Suporta. Por quê? É a visão da história do mundo olhada por Deus, mostrando assim, eu sou soberano e controlo todas as coisas. Agora você tem essa visão da teologia, da filosofia, da teoria, você tem a visão bíblica, como Deus age na história, e aí o que você vai responder a tudo isso? Esse terceiro tópico. A resposta do cristão é levar todo pensamento cativo a Cristo. Entende? Então veja, quando Paulo fala no 2 Coríntios 10:5, elevando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, ele está dizendo o seguinte: ei, você está olhando, você está compreendendo o que está acontecendo, você está realmente visualizando isso. Pega tudo isso e leva, né, de forma cativa, agrega isso a obedecer a Cristo. Ou seja, você precisa saber qual é a vontade efetiva de Deus com isso. Você precisa compreender como Deus vai dar resposta, como Deus vai conduzir você diante dessa situação. O conhecimento do problema você viu, mas eu não tenho solução. Deus, eu preciso que tu me ajude a mudar esse quadro. Como devo fazer? Aí você vai ouvir Deus falar com você e você vai obedecer. E tem gente que busca luta para si próprio. Deus mostrou, falou, revelou. Mas eu quero. Deus permite. Depois está gemendo. Deus, por que tu fez isso comigo? A culpa é de Deus? Tem crente que gosta de pegar luta. Ele vai, uma certa feita, uma irmã, porque não sei o quê, o marido bate, o marido faz, eu não sei o que lá, e lutando e incomodando todo mundo. Aí vamos fazer uma campanha de oração, deixar Deus trabalhar. Vamos fazer a campanha. Aí Deus deu o livramento. Tirou ele da história dela, levou para bem longe, voltou para a terra natal dele, e ela falou, que bênção, eu estou vivendo paraíso, e isso aqui, que glória. Aí, daqui a pouco, passou 1 ano, 2 anos, o camarada bateu saudade, e veio chegando, pele de cordeiro, e veio, aí ela veio para mim, pastor, acho que Deus mudou o coração, e não sei o que. Eu falo, se você entrar num buraco aí de novo, você vai morrer no buraco. Eu não vou te ajudar. Você está pensando o quê? Cara, é isso. Já te fez chorar. Judiou de você. Agora você quer ir de novo?
né, buscar essa luta para a tua vida. Não, porque, ó, não me peça apoio e oração. Aí só bicuda. Foi embora. Depois tô numa luta, ó. Nem falta. Mas é verdade. As pessoas têm que entender. Deus às vezes mostra e dá o livramento. Aí você vai lá e pega a luta para você. É igual a história daquele assim, ó. Ah, a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Aí ela vem na igreja, animada, emotiva, e lança nas pés do Senhor Jesus toda a ansiedade. Aí acabou o culto. Ou vou lá buscar minha maleta de ansiedade e leva de volta. Aí o que quer dizer? Tem coisas que às vezes você passa a vida toda tentando ajudar quem não quer ser ajudado. Você perde teu tempo e a produtividade. Ah, pastor, não é, é a realidade. Então, ore com sabedoria. Peça a Deus graça e sabedoria para identificar. Tem crente que vai ser a vida toda enrolado. E aí enrola quem, né, não enxerga que abençoadinho não quer mudar a sua vida. Você fala, para com isso, abre mão disso, mas ele não quer. Veja outro, ai, deu uma recaída. Ai, Jesus falou 70 vezes 7, aí ainda tem mais 400 de cacetadas, né, para ser perdoado. Não vai. É, tem que mudar. É a ideia dessa ideologia. Ela vem fundamentar sua estrutura do saber para que a sua fé caia, entende? Para ela ser destruída. Então, Paulo ele deixa bem claro, né, que ele não diz assim, ó, vamos ignorar essa ideologia, não. Ele diz assim, ó, destrua espiritualmente essa ideologia. Isso não presta para você. Entendeu? Paulo vivenciou muito isso quando, naquela época, existia muita dificuldade, porque a cultura pagã. Você está num cenário histórico onde tem o Império Romano, resquícios do Império Grego, né? Onde o paganismo e o gnosticismo era forte. No primeiro e no segundo século, terceiro século, foi terrível a igreja subsistir. Só aconteceu isso porque Deus estava no controle das coisas, porque foi muito embate de filosofias, né? de teorias, ideologias contrárias. Dentro da igreja existia lá os judaizantes, que queria servir a Deus, mas queria trazer a mala e a cuia do legalismo, da tradição. E aí ele chegava nos crentes novos, ei, você tem que se circuncidar. Você, desse jeito, não tem salvação. Está entendendo? Isso tudo de forma sutil. De repente, você vê aquele povo que tinha os deuses, né? E que eles serviam na sua cultura, aceitaram Jesus. E agora, como é que eu faço com aquelas carnes que eram oferecidas, né, aos seus deuses? Eu também quero estar ali, eu também quero desfrutar. E aí escandalizava, aí não se estruturava, não se firmava. Aqueles ídolos que eles gostariam de estar carregando junto, porque isso faz parte da minha história, é a minha tradição. Não entender o processo do evangelho. Então, Paulo entrava com as suas cartas, né, explicando: destrua toda essas ideologias, todo esse processo de altivez e confia verdadeiramente no Senhor. Então, a arma do cristão não vai ser a violência, não é pegar um pedaço de pau, pegar uma espingarda e sair por aí atirando, vou controlar esse negócio. Não, a sua arma está sempre no cuidado da vontade e do querer de Deus. Não é revolução, não é armas, não é briga, é verdadeiramente a verdade do evangelho que muda o teu coração, que transforma a tua vida e te dá condições de enfrentamentos na sociedade. Entende? Então, é importante que nós devemos levar todo o nosso pensamento cativo a obedecer a Cristo. Aquilo que eu falei, você sai de casa,
construa o hábito de orar a Deus. Eu estou saindo de casa, eu vou viajar. Deus, guarda na estrada, cobre com teu sangue, livra de todo mal, abençoa, Senhor, a minha ida, a minha chegada. Isso é que você tem que fazer, você colocar diante do Senhor. E Deus vai te guardar, Deus vai cuidar. A palavra é bem clara quando diz que Deus, ele acampa os seus anjos ao nosso redor para guardar, para livrar. Agora eu não leio a Bíblia e fico, ai, Maria José, meu santinho, não sei o quê, me guarda. Não, não existe isso, existe Deus, existe Cristo, o Senhor. Entende? Então, todo pensamento cativo, ou seja, aprisionado em querer servir, louvar e exaltar o nome do Senhor, o Todo-Poderoso. Isso vai incluir o quê? Refutar as ideologias, refutar, né, o materialismo. Com o quê? Com a sabedoria de Deus, a gente vence. Né? Refute o ateísmo, as questões, né, de lutas de classe, mas faça, né, que a revelação bíblica, o Senhor, né, a sua palavra, venha trazer reconciliação com Cristo. Tá? Então, veja, Cristo ele não veio para nos dar uma nova economia, ele veio para nos dar um novo coração. Entende? É ele que cuida. Vocês tiveram, talvez, ciência tempos atrás, das inundações no Rio Grande do Sul. Foi uma devassa total. Mas muitos de crentes, né, foram alcançados pela misericórdia de Deus e passaram aquele vendaval todo. E testemunharam. Você vê, às vezes, na história dos americanos, que lá tem o corredor do fogo, né? Tem horas que ali passa o fogo, pega fogo em tudo. Às vezes você vai ver casas isoladas no meio de um monte de casas queimadas, mas ali tinha uma família cristã onde Deus guardou. É assim que Deus faz. Entende? É o cuidado do Senhor. É quando nós entendemos que as crises vão ser globais, vai ser estaduais, nacionais, setoriais, mas quando nós andamos segundo a vontade dele, ele dá a sua graça, ele cuida da gente e nós vamos vencendo. Para fechar em resposta, né, à questão, né, do cristão diante, né, de todas essas situações, você pega o exemplo de quem? De Daniel, seus amigos da Babilônia. Nada mais claro, né, e revelador do que isso. O que o sistema queria? Queria conformar, né, a mente desses homens diante das ideologias babilônicas. Então, esses jovens, eles tinham um processo de sofrer um recondicionamento total, aonde aqui nós vamos ver a língua ia ser mudada, a cultura mudada, a dieta deles, né, seria mudada, o nome deles, a identidade deles sendo alterada com outros nomes, para quê? Vamos associar vocês à nossa história, à nossa cultura. Esquece tudo aquilo da sua origem. É o que eles estavam sofrendo. Só que nós podemos ver que, verdadeiramente, aquilo que era a proposta de Nabucodonosor, né, para que a ideologia mundana da Babilônia pudesse transformar a estrutura do pensamento divino na vida deles, né, essa estrutura não prevaleceu. Por quê? O próprio Daniel falou: eu não quero essas comidas para lá. Nós queremos um Deus que vai nos guardar, nos vai sustentar. Então, deixa que nós vamos fazer a nossa dieta, porque Deus, ele é fiel. Ele rejeitou tudo o que o mundo oferecia e ele passou, então, a viver na dependência de Deus. Então, o materialismo, ele propor o quê? O bem-estar físico, aceitação social, né, que vai ser motivo suficiente para você, às vezes, aceitar.
Mas Deus diz: foge da aparência do mal. Deus diz: sai dessa condição, desse ambiente que você pode ser destruído, entendeu? Você tem que se desviar do mal. Quando ele dá testemunho, né, de Jó, o que ele fala? Tem visto meu servo Jó? Tem, homem, né? Tá lá, que dá riqueza, que faz isso, faz. Não, ele é íntegro, ele é fiel, ele é um homem que é temente, ele é um homem que se desvia do mal. Olha o testemunho de Deus, mostrando que aquele homem estava na vontade, na direção de Deus Todo-Poderoso. Então, quando Daniel entende que se aceitar a conformidade da Babilônia, vivendo a cultura, né, a história e aceitando tudo que está sendo feito, isso iria ferir a fidelidade a Deus, ele sai fora. É quando você, às vezes, recebe proposta do seu trabalho, né? Na universidade, no ambiente que você frequenta. Você tem que analisar, isso fere a Deus? Isso vai me afastar do Senhor? Se sim, às vezes tem que abrir mão. Não dá para contornar isso? Não. Então, peça conta. Ah, o emprego paga bem. Lote paga bem. Mas vai te levar a pensar. Então, às vezes é melhor sair e romper e ficar em paz com Deus. E ele vai prover. Entendeu? Então, é importante que, se nós entendemos a renovação da nossa mente, né, e Daniel 1:8 diz assim, ó, Daniel resolveu no seu coração não se contaminar. Isso trouxe o quê? Uma resolução aonde levar todo pensamento cativo a Cristo, no caso dele, é a lei de Deus operando na minha vida, fez com que ele não se rendesse ao sistema, não se rendendo às filosofias, não se rendendo à cultura, não se rendendo à comida da Babilônia. E quando passou todo o processo, eles foram os mais sábios da Babilônia. Eles estavam com a perfeita saúde. E aí o povo fica extasiado. Mas como? Não comeram as comidas do reino? Estão aí belos, formados, com saúde. Olha a inteligência desses homens. Por quê? Quando você depende de Deus, você tem resultado daquele que sabe tudo sobre a tua vida, que tem o controle de toda a situação, e ele vai te abençoar. Ele vai cuidar de você. Então, amado, nós precisamos ter respostas a levar a nossa compreensão, a nosso conhecimento cativo a obedecer a Deus. Ele é o Senhor. Ah, pastor, aceitei Jesus, mas eu quero mandar. Não, está errado. Aceitou Jesus? É ele que manda na tua vida. Ele é a cabeça. Ele é o soberano. E você precisa se condicionar a ser servo, ser humilde, obediente e temente a Deus. Então, quando nós assim entendemos, a gente rejeita toda e qualquer ideologia. Nós deixamos de lado as falácias que tentam explicar toda a história da humanidade. Ela pode até tocar em você, mas ela não pode perseverar ou pode superar o grande Senhor, Criador dos céus e da terra, da tua vida. Jamais essas ideologias devem anular o sacrifício vicário de Cristo, que pagou o preço, derramou sangue, para que ele pudesse te restaurar e reconectar com Deus, escrever teu nome no livro da vida e fazer uma promessa gloriosa da eternidade com ele. Então, veja, quando surgir situações assim, você tem que pensar rapidamente. Isso fere a minha fidelidade com Deus? Sim, vai fora. Ah, não, isso aí eu dou jeito. Cuidado. Tudo em oração, pedindo a sabedoria e a graça do Senhor para que você possa alcançar a promessa da eternidade.